Tentava um tratamento, não dava certo, tentava um tratamento. Teste mesmo. Teste Você mesmo. como uma cobaia. Quer dizer, cobaia não, porque cobaia morre no final, eles dizem, mas realmente... Mas tinha esse risco também, Tinha né? esse risco, testando mesmo. Porque eu já tinha... E sem certeza nenhuma, Paulo. Sim, porque uma certeza eu já tinha, que eu ia morrer. Qualquer coisa além disso era lucro. E era fazendo essas pesquisas e assim, se todas elas não dessem certo, daí iria para a última possibilidade, que era células-tronco, no Japão. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, ele é um psicoterapeuta reencarnacionista, tem uma experiência internacional incrível e uma história de vida, no mínimo, inspiradora, hein? Paulo Emílio Borges, tudo bem? Tudo bem, mano. Que prazer lhe receber, Paulo. Prazer é meu. Vem cá, onde é que entra a psicoterapia na sua vida? Bom, primeiro eu tenho que agradecer pelo espaço, pelo convite. Prazer é uma meu, alegria estar aqui e conversar contigo também. A psicoterapia veio comigo no pior momento da minha vida, né? Quando eu fiquei doente, gravemente doente, e procurei vários caminhos para entender o porquê que eu cheguei naquela situação. E aí a psicoterapia reencarnacionista eu digo que foi a cerejinha do bolo. Ela te explicou o porquê? Te deu entendimento para isso? Explicou muita coisa. Você mandou para mim, você foi diagnosticado com ela. Isso. Você ficou tetraplégico, é isso? Tetraplégico. Como é que foi a evolução da doença? Foi muito rápido. Eu acho que a gente não calculou exatamente os dias, mas entre 45 e 50 dias. Eu morava em Porto Alegre na época, em 2012. Tá, de você estar normal e de repente não ter mais movimentos? Começou com uma fadiga no ombro, né? Eu tava lá, trocar a camisa, tal, uma dorzinha no ombro, uma espécie de um cansaço, assim. Pensei, falta vitamina 12, que sabe, né? Alimentação, estresse, muito estresse. E do ombro passou para o braço, foi aumentando. Eu vim para Araranguá, que é minha terra natal. Fiquei ali, consegui me organizar, fiquei uma semana e aqueles sintomas sumiram. Voltei para Porto Alegre, 3 dias depois os sintomas apareceram e aumentaram. E aí do braço passou para as pernas. E aí numa caminhada no Parque da Redenção, fui tirar uma foto para minha namorada na época, agachei para pegar um ângulo melhor, sabe? Porque a gente às vezes é metido a tirar foto, né? Não tira nenhuma, mas tenta tirar. Para a mulher você tem que fazer 40 fotos para ela gostar de uma, né? E enfim, fui abaixar ali e eu não tive mais força para levantar. E aí ela me ajudou com muita dificuldade, eu consegui levantar e a gente pegou a avenida lateral ali da Redenção. Eu acho que deu uns 50 metros, aí eu tombei na rua mesmo. Você não conseguiu mais andar? Não, eu tombei na rua e aí com muito esforço a gente conseguiu achar um táxi e aí começou a correria. Eu pensei, joelho, ombro, vou pro ortopedista. Uma clínica 24 horas, cheguei lá, uma consulta de 5 minutos. Ele olhou para mim, olhou para ela e disse, aproveita enquanto ele está aí e faça esse exame. E aí, a partir dali eu já vi que a coisa ia ser séria, né? Na hora o médico já entendeu que o que você tinha era bem mais grave. Era bem mais grave. E o exame na época era eletroneuromiografia. E aí fui fazer o exame, encontrei uma neurologista no Mãe de Deus. Ela viu que o meu caso realmente era um caso muito grave, muito diferente que ela tinha enfrentado até então. Me direcionou para o Hospital de Clínicas, que acreditava que lá tinha um corpo clínico mais preparado para esse tipo de caso. E ali começou a busca de exames, e foram, acho que mais de 3 meses fazendo exames. Dentro do hospital? Aí você ficou internado? Não, eu ia, fazia os exames e voltava. E sem se mover? Enquanto isso, não. Eu estava fraco, andava. Você conseguia? Mas foram 45, 50 dias que esses sintomas foram aumentando. A fraqueza foi aumentando, daqui a pouco eu não conseguia mais segurar o garfo, não conseguia ficar, por exemplo, sentado aqui como eu estou, eu pendia para algum lado, não conseguia segurar, né, a estrutura do corpo. Isso foi aumentando. E depois de todos os exames, todos saíam normais, os resultados, não tinha nada que apontava. E aí, por exclusão, eles, olha, o teu caso só pode ser esclerose lateral amiotrófica raríssima, mas a gente não tem como atestar, mas deve ser, e no estado que tu tá, infelizmente, a gente te dá 6 meses. Volta para tua casa, e se daqui a 6 meses tu ainda estiver por aqui, tu peça para tua família te trazer novamente, para a gente refazer os exames. E aí a pergunta era, o que eu faço? Vai para casa para esperar para morrer?
Tem tratamento? Não. Tem medicamento? Não. Faça fisioterapia para amenizar as dores, porque tu vai sentir dor. O próximo passo agora é atingir tua musculatura respiratória e quando isso acontecer, peça para tua família te levar para o hospital, porque de lá, infelizmente, não há mais saída, é a fase final da doença. O teu caso deve ser muito raro, porque esses sintomas aparecem no mínimo em um ano e meio. E em 45, 50 dias é muito raro. Achavam até que era síndrome de Guillain-Barré, que também tem sintomas muito parecidos. Mas enfim, voltei para Araranguá com esse diagnóstico terminal, 6 meses de vida. Com a vida destruída. E eu estava no auge da minha vida profissional. Tinha recém sido eleito presidente da Câmara Portuguesa de Comércio, vice-presidente da Federação das Câmaras, era consultor em relações internacionais, então 29 anos. Você estava bem demais, bacana, voando. Agora cheguei onde eu quero, né? E foi justamente quando eu cheguei que daí ruiu como um castelo de cartas. E você ficou nesse estágio quanto tempo? Tetraplégico? É. Foi de 2012 a 2015, foram 3 anos. Literalmente? Tetraplégico. Deitado numa cama sempre? Deitado numa cama, numa cadeira. Né? Eu pesava na época em Porto Alegre 74 quilos. Eu cheguei em Araranguá pesando 48. Porque daí tive atrofia severa, foi só piorando, né? Muitas dificuldades para dormir, porque eu poderia me afogar com a saliva e por não ter força para tossir, poderia me afogar e morrer afogado. Enfim, foi uma transformação para a família como um todo, né? Nesses 3 anos, vocês tentavam buscar uma solução para a doença? Sim, Sempre? Sim. A gente foi atrás de outros médicos e todos, quando viam o diagnóstico do Hospital de Clínicas... Diziam, não, lá diagnosticaram isso lá, então quer dizer que não vamos mexer. Não há, e a gente nunca aceitou, eu pelo menos nunca não aceitei que era aquele ali, né? O primeiro momento é a revolta mesmo, né? Porque eu nunca fiz nada de mal para ninguém, estou aqui fazendo meu trabalho, e meu trabalho era ajudar, inclusive, né? Como consultor, como na Câmara, e por que eu, né? Mas sempre buscando, daí a gente fez, em paralelo a isso, uma busca espiritual também, tratamento espiritual, até encontrar um médico, que é aquelas coisas da vida, que a minha irmã, caminhando no centro de Florianópolis, encontrou uma amiga que não via há 10 anos. E conversa vai, conversa vem, como é que tá a família, aquela coisa, né? Quando a gente encontra alguém. Contou a sua história, imagina. Contou a minha história. E aí ela disse, olha, minha mãe teve um AVC hemorrágico, só mexia o globo ocular, foi nesse neurologista aqui. E hoje ela está praticamente, pelo menos 90%, está vida normal. E ela ainda brincou com a minha irmã, né? Sabe que médico é igual contador e advogado, né? Se tu chega lá e se não vai com o jeito dele, não adianta ter a parede cheia de títulos. Não vai ajudar em nada. Não vai, é uma questão muito pessoal, de empatia mesmo, né? E vocês foram nesse médico? Fui. A gente foi. Primeira consulta, no final da consulta ele disse, olha, ele é um neurologista, pesquisador, né? Então ele falou, olha, eu posso te dizer que tu não tem ela. É alguma coisa que tem sintomas muito parecidos, mas ela tu não tem, porque se tu tivesse ela, no estágio que tu não estaria na minha frente. Já teria partido. Já teria morrido. Mas, por via das dúvidas, tem sim uma medicação e tu vai tomar. E nós vamos pesquisar. E a primeira coisa que ele me disse foi, quando ele falou isso, né? O teu corpo está morrendo, de fato está, não dá para ir contra os fatos, né? Teu corpo está morrendo, tu não mexe mais. Mas a tua mente e o teu pensamento não. Então mantenha ativo. Tu não pode segurar um livro, mas se tu gosta de ler, peça para alguém segurar. Fale de coisas boas. Não fica pensando na doença, porque qual é o próximo passo? Porque parece que tu está numa contagem regressiva. Tu começa com uma dor no ombro, passa para o braço, passa para as pernas. Daqui a pouco não consegue pegar num garfo. Tu não consegue ficar em pé, isso só vai piorando. Então a primeira, o que vem depois disso? Será que eu vou acordar amanhã, né? E quando ele falou aquilo, foi uma ficha assim que caiu e é verdade, né? Em quanto tempo ele descobriu a real doença que você tinha? Olha, eu fui a primeira vez em 2015, a gente começou o tratamento um ano depois. Foi 1 ano de testes. Tentava um tratamento, não dava certo, tentava um tratamento. Teste mesmo? Teste mesmo. Você como uma cobaia. Quer dizer, cobaia não, porque cobaia morre no final, eles dizem, mas realmente... Mas tinha esse risco também, Tinha esse risco, testando mesmo. Porque eu já tinha... E sem certeza nenhuma, Paulo? Sim, porque uma certeza eu já tinha, que eu ia morrer.
qualquer coisa além disso era lucro. E era fazendo essas pesquisas e assim, se todas elas não dessem certo, daí iria para a última possibilidade, que era células-tronco, no Japão. E sempre trocando, né? Sempre trocando, conversando, e eu sempre muito curioso, quero entender o que é esse negócio, por que eu fiquei assim. E aí ele, olha, eu tenho uma tese aqui, mas eu não vou te falar porque tu vai ficar ansioso. Pode não. E não é teu papel agora. Pode não se concretizar. Teu papel é viver um dia de cada vez. E quais foram os primeiros resultados positivos? Como é que foi? Foi bem na Copa do Mundo de 2014. Ele falou, olha, eu tenho uma tese e agora eu acho que eu posso te falar. Acredito que o teu caso seja autoimune. No momento em Porto Alegre tu estava numa crise de estresse muito grande. De fato, eu era viciado em trabalho, era workaholic, trabalho de segunda em segunda, trabalhava 14, 16 horas por dia. E a gente achar isso bonito quando você romantizado, né? Você romantiza, é verdade. A coisa mais linda, né? Você gosta de contar essa história para as pessoas, né? Trabalho 7 dias por semana, 14 horas por dia, durmo 4 horas. Como se fosse a coisa mais linda do mundo, né? E eu achava mesmo. Então eu vivia pro trabalho, né? Por quê? Depois eu fui entender por quê, né? Porque todo excesso esconde uma falta. E aí a minha vida era toda focada no trabalho. O Paulo, meu nome é Paulo Emílio completo, né? O Paulo Emílio ficava de lado. O Paulo Ferreira, né? Não, esse Paulo Ferreira tem sucesso, então esse eu sigo a vida. Esse eu vou seguir. E aí em 2014 ele falou isso e disse provavelmente uma ação autoimune. Por algum motivo, tua imunidade caiu muito rápido. Algum vírus, alguma bactéria se alojou aí na tua corrente sanguínea, teu sistema imunológico, sem saber se defender, produziu excesso de anticorpos e esse excesso atacou a tua parte motora. Por quê? Não sei, ele disse. Pode ser que a gente nunca saiba. E pode ser que eu esteja falando para ti seja uma grande bobagem. Mas a gente só vai saber se testar. E aí o tratamento era com imunoglobulina humana, que na prática é uma espécie de um transplante de anticorpos. A parte líquida do sangue, coloca anticorpos sadios na minha corrente sanguínea, o sistema imunológico com esses anticorpos novos consegue matar os doentes e eu recupero a minha parte motora. E começou a recuperar? Comecei na Copa do Mundo 2014. Você vai continuar essa história na volta. Eu tenho o prazer de receber ele, Paulo Emílio. Tem o Ferreira? Tem como é que é? Paulo Emílio Borges Ferreira. Tem o Ferreira no final? Tem. Paulo Emílio Borges Ferreira, uma baita história de superação e quase inacreditável aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas todas as noites, aqui na RTV. Canal 19.1 da sua TV aberta e tem novidade, voltamos para a NET Criciúma nos canais 27 e 527. Acessa lá. Você vai curtir todo o conteúdo da RTV em HD, em alta definição, em ótima qualidade. Perdeu o Manos Talk Show? Muito fácil. Vai lá no Spotify, você vai curtir o podcast, ou você pode ir no YouTube e curtir a entrevista completinha, inclusive esta com Paulo Emílio Borges Ferreira, que estavam contando. E daí? Na Copa do Mundo, e aí, começa a surtir resultados. Isso, daí na Copa do Mundo entrei na clínica carregado, como de sempre, né? E saí, a primeira coisa, e uma coisa que assim, é minha e é da família, a gente tenta levar as coisas muito com bom humor. Às vezes eu aparento ser muito sério, assim, mas eu levo as coisas muito com bom humor. Então a gente brincava muito, né? E aí uma das coisas que eu saí daquele dia da clínica foi levantando o joelho. Então eu já fazia isso aqui. E abrindo os braços. Daí eu falava, já posso imitar uma galinha, já posso brincar, já posso aumentar a minha piada, né? Isso quase inacreditável para você? Foram 6 dias, foi um milagre. Um milagre, depois de 3 anos, sem mexer nada. Porque não mexer, mas é continuar sentindo. Você sentia tudo? Tudo. Né? Porque o corpo humano, se a gente não mexe, ele vai voltar à posição fetal. Ele vai cada vez mais se atrofiar, né? E eu tinha atrofia severa. Era muito dolorido. Dores mesmo, muitas dores. Muita dor. Então, foi todo um processo de aprender, assim, já que é ação autoimune, a gente não sabia. Então, vamos fazer exercício, tá, né? Tá atrofiando. E aí tem um amigo meu, eu chamo que é um amigo irmão, né? Que ia 3 vezes ao dia lá em casa, fisioterapeuta. E a gente começou a perceber que eu estava piorando. Com a fisioterapia você piorava? 3 vezes ao dia. E aí depois que o médico falou da ideia dele, eu falei, claro, então não faz 3 vezes, faz 1 vez ao dia.
Tu não pode deixar de fazer, mas não fazer demais, porque é uma ação autoimune, teu sistema imunológico, todo o corpo entende que é um ataque, então tu vai piorar. Caraca. E aí aprender também como fazer isso, né? E a melhora demorou muito, cara? Física foram quase 1 ano e meio de tratamento. Mas sempre um pouquinho por vez melhorava? Um pouquinho por vez. Você começava a ter alguns movimentos novos e sempre uma grande vitória? Sempre, mas a ideia do tratamento não era cura. Porque para esse tipo de patologia não há uma ideia de cura. Era estagnar a doença, o avanço dela. O primeiro objetivo é não matar. Não era curar. Então, a cada 3 semanas eu voltava à clínica e ficava 6 dias lá. Então, do mês inteiro eu passava uma semana na clínica. O médico acreditava em tudo, cara, que estava acontecendo? Olha, eu acho que sim, mas médico, né? Então, é cientista, o olhar científico e vamos ver na prática, né? Se vai ter resultado. Até ele ficou surpreso, né? Com o resultado depois disso. Mas foi um pouquinho atrás, um pouquinho. Nesse processo todo você começou a se voltar para você? Para a sua existência? Sim, vamos pensar em uma linha cronológica, né? Eu voltei para Araranguá em setembro de 2012. Até fevereiro de 2013, eu sou aquariano da gema, então eu faço aniversário em fevereiro. Até fevereiro foi o período que eu chamo do fundo do poço, que é o questionamento, é entrar no vitimismo, porque eu... e foi onde eu mais piorei mesmo, né? Até dificuldade de falar, né? Era muito difícil eu falar. Tentar achar os respirar, tentar. Por quê? Como assim eu, né? E fevereiro a minha irmã fez uma surpresa no meu aniversário, apareceu assim, do nada. E aquilo foi um gatilho superior, que eu chamo. E aí me caiu a ficha, talvez. Tanta gente não anda, outras pessoas não enxergam, outras pessoas têm problema de coração. Cada um tem seu problema. Por que eu vou desistir da vida enquanto eu estou aqui? Eu estou respirando, eu estou falando, com muita dificuldade, mas eu estou. Eu ainda estar aqui já é um milagre. Então não era para eu ter morrido. E uma das coisas que eu tenho desde criança, eu nunca desisto das coisas. Eu posso dar um tempo, mas desistir eu nunca desisto. E a psicoterapia entrou quando? Aí no processo todo, de entender de um médico, fazer pesquisa e tal, eu lembrei de um livro, porque assim, antes do livro, nessa ficha que caiu em fevereiro de 2013, eu resolvi, então vou me adaptar. Primeira coisa, voltar a usar o celular. Mas é como se eu não uso mãos, não uso pé, não uso nada? Eu pensei, vou usar o nariz. Daí eu pedi para meus irmãos, eles me colocavam de lado na cama, faziam uma parede de travesseiro de um lado, uma parede de travesseiro do outro. Pedia para colocar o celular ali, porque eu tinha um pouco de movimento no pescoço. Né? Para trás eu não segurava, para frente eu segurava. Então foi onde eu comecei a usar o celular com o nariz. Daí pronto, ali o mundo já começou a abrir para mim. Na época não tinha WhatsApp, ou se tinha, meu celular não tinha, não sei. Então era tudo por SMS, o celular pequenininho, assim, a tecla pequenininha. E aí me empolguei. Agora o próximo passo é computador. Como é que eu vou usar o computador? Eu lembrei que tudo assim, parece que tudo é fechado. A gente faz as coisas inconsciente mesmo, já se preparando, né? Eu lembrei que semanas antes eu tinha comprado um jogo de hashi, só que de plástico, daí ele é um pouco maior que aquele de restaurante, para deixar em casa, assim, né? Assim, vou pegar um hashi daquele. Se adaptou? Botar na mesa da cozinha, porque daí ela tem uma altura boa, assim, deixava minha mão, né? Porque eu não mexia, mas eu tinha um pouquinho de movimento no ombro. Então, com muito esforço, eu empurrava aqui a mão. Não mexia nada. E aí eu pedi para eles comprarem, meus irmãos compraram um mouse sem fio, colocavam um copo, o hashi no copo, e eu pegava o hashi com a boca, levava o cursor do mouse onde eu queria, clicava com a boca no mousepad ali do laptop, e ali, pronto, daí fiquei mais faceiro ainda. Daí eu voltei a escrever, que é uma coisa que eu sempre gostei. Você escrevia? Vários textos que eu tenho no Facebook boca, até hoje, no teclado? Todos escritos com o hashi na boca. E aí que eu lembrei, então agora eu vou desenvolver alguma forma para eu ler o livro. Se eu já consigo mexer o celular com o nariz, consigo usar o computador com o hashi na boca, por que eu não vou saber ler, aprender a ler? Cada fragmento dessa independência era uma vitória nova, cara? Era. Fazia você valorizar a vida de uma maneira diferente? Era, imagina, a minha visão, né? No quarto, era sempre a visão da janela e do prédio da frente, né? Então eu sabia, sem querer, mas é só isso que eu vi, então... Eu sabia exatamente a rotina dos vizinhos, eu sabia o horário que ia
na sacada, eu sabia se ia colocar roupa, se não ia colocar roupa. E eu via aquela correria toda, né? E antes de ficar doente, as pessoas sempre falavam que essa questão de psicoterapia está comigo desde que eu nasci. Então, sempre falavam, eu sempre dizia que um dia eu vou ter tempo para isso. Deixa eu fazer a minha carreira aqui, deixa eu fazer minhas economias aqui. De repente você teve todo o tempo do mundo para isso. A vida veio com a mão fechada aqui e agora tu vai ter o tempo que tu quiser. E ali foi o momento que eu mergulhei em mim, mesmo, para me conhecer. E o que você encontrou quando você mergulhou em você? Eu encontrei a minha essência, a minha autenticidade. O verdadeiro Paulo. Não o Dr. Paulo Ferreira, como era chamado. Porque muitas vezes a gente alimenta personagens, né? É o Paulo que as pessoas gostariam que eu fosse. É o Paulo que eu acho que minha família gostaria que eu fosse. Nem sempre é. Que é sempre a minha perspectiva, né? E nunca é a minha sempre deixo de lado. E aí vem a vergonha. Eu vou tentando sempre achar uma referência. Só que cada um de nós é único. Não existe ninguém igual nesse planeta. É isso que a gente não entende, né? Mas quando começa a entender, a vida muda. E aí começa a ficar mais leve. Porque muito do peso que a gente carrega, muito do vazio que a gente tem, é da desconexão com a gente mesmo. A gente não vive mais conforme aquilo que faz sentido pra gente. E eu já estava vivendo muito distante de mim. Eu tenho uma ligação com o lado espiritual muito forte, eu deixava de lado. Eu tenho uma ligação agora, né, como profissional mesmo, com o lado psicoterapêutico, sempre deixei de lado, sempre dizia que era curiosidade. Então eu li um livro aqui, um livro lá. Não era uma essência, era curiosidade. Não, é curiosidade, é só curiosidade e tal, não sei o quê. Não, já era a minha autenticidade ali buscando, né? E aí eu desenvolver essas formas de aprender a me comunicar, também fez eu chegar até o livro, que foi onde a psicoterapia entrou na minha vida. Que livro é esse? É Terapia da Reforma Íntima, do Mauro Keuítico, que é o presidente da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. E foi um livro que eu comprei um mês antes de ficar doente em Porto Alegre. E nunca tinha tempo para ler? É o discurso que eu tinha, não. Amanhã eu vou ler. Amanhã eu vou ler. Esse amanhã nunca chegou. E aí, quando eu aprendi a ler o livro, porque daí eu busquei na internet um suporte de computador que pudesse ter uma estrutura que meus irmãos colocavam o livro preso e eu trocava a página com hashi na boca. E aí eu fui ler esse livro. E cada página, cada capítulo foi caindo várias fichas. E eu preciso fazer essa terapia. E aí eu fui fazer a terapia, fui fazer as investigações do inconsciente, que a gente chama, né, popularmente chamada de regressão terapêutica. Fui me entendendo, fui entendendo o processo como um todo e reconhecendo essa essência, esse meu jeito autêntico de ser. Que eu nunca fui agitado, eu sempre fui tranquilo. Você estava vivendo uma vida que não era sua? Muito agitada. Partes dela era, mas um excesso de dose. É como remédio, né? Ele pode curar, mas se eu errar na dose, ele pode me Onde matar. é que entra Deus nessa história toda? Foi quando eu fui no fundo do poço. Que aí é testar a fé. Que aí veio o questionamento mesmo, né? Tá, e se era para eu ter morrido, porque em Porto Alegre falaram isso. O médico que me atendeu em Florianópolis falou isso. Por que eu não morri? Porque tem alguma coisa a mais para fazer aqui. Você acha que é ele te testando de alguma forma? Eu acho que me chamando de volta. Assume teu posto. Vai fazer o que tu te comprometeu a fazer nessa vida. Não perde mais tempo. Você esqueceu toda a sua vida antes, cara? Você jogou ela, não fora, mas você deixou de não. lado aquele Paulo que não era você? Deixei, mas de vez em quando ele quer voltar. E é uma luta? É um diálogo. É uma observação constante, né? É o aprender a se observar sem se chicotear, sem se cobrar. É não me julgar. Hoje você usa a psicoterapia para ajudar os outros? Sim. E para dar continuidade a essa minha, o que eu chamo de reforma íntima, né? Você tem um consultório, o quê? Você atende as pessoas normalmente com divãzinho assim? Tem divã. Tem divã, mas a pessoa não usa. Tem divã, tem poltrona, tem a graminha para quem gosta de sentar na grama, a grama artificial que a gente criou num ambiente que eu atendo crianças também, né? E tem para todos os gostos. Todas as vezes que eu fui no psicólogo eu sento no chão, eu não gosto de sentar no sofá. Mas tem a ver com o teu jeito de ficar mais à vontade, né? E isso foi a ideia também do consultório. Um ambiente que deixa a pessoa à vontade, confortável e se sentindo segura. Amparada, né? Ninguém está ali para julgar, está ali para acolher. E vamos abrir essas janelas aí, sem pressa, né? E aí eu acabei fundando, junto com a minha esposa, uma escola itinerante de educação emocional.
que é Educandários. Tem em Araranguá e em Florianópolis também, onde eu atendo, né? E é onde eu trabalho com terapia e onde agora eu vou levar a minha história. Vou contar a minha história também e seguir esse caminho que não foi por acaso que eu estou aqui. Bom, com certeza não foi. Só tenho que te agradecer, cara. História incrível, inspiradora. Eu tenho certeza que quem está em casa também tá alucinado com o que você contou pra gente. Deixa um recado final para as pessoas que não acreditam em si mesmas. Olha, mesmo que a gente não acredite na gente, a vida faz esse favor de nos lembrar. Ou às vezes é alguém que cruza o nosso caminho, às vezes é um filme que a gente assiste, às vezes é uma música que faz disparar aqui um sentimento que eu estava deixando um pouquinho de lado. Sempre lembrar que cada dia é uma oportunidade de a gente se ver com um olhar mais generoso. Erros a gente comete e vai cometer, porque nessa vida a gente está para aprender. Somos todos humanos, erramos, né? E essa é a característica, né? E a gente buscar uma perfeição que não existe é nos aprisionar no medo de ser a gente mesmo. Então que tenha coragem de viver mais leve. Tenha coragem de perceber aquilo que não faz mais sentido e aos pouquinhos ir se descascando, como uma cebola mesmo, para chegar até onde é que está essa essência. Porque é aí que a gente vive leve, sente mesmo a vida na plenitude e não tem medo de amar, porque no fundo o que a gente quer é isso. E não é um amor romântico, é eu me amar, amar a vida, amar as pessoas. Você acredita no acaso? Eu acredito nas sintonias, nas conexões. Eu acredito nos matches dos nossos Wi-Fis aí que a gente vive emitindo, né, para a vida. Então, conforme a sintonia que eu tô, eu imito isso para a vida e a vida retribui, o universo retribui. Não há bom nem mal. Há o modo como eu vejo isso. E Deus habita em nós. Professor, obrigado pela presença. Obrigado. Que prazer lhe receber. Eu que agradeço. Prazer ter você comigo todas as noites aqui no Humanos Talk Show. Não esqueça de uma coisa, acreditando em você ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos, e Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.